Boa tarde, pesquisadora Silvia Demer. Boa tarde, Gonçalo. Tudo bem contigo? Tudo bem com a senhora? Está tudo certinho? Tudo ótimo. As suas atividades? Em relação à BLC, eu queria deixar claro que eu tenho uma enorme honra de participar de uma das cadeiras, da cadeira do Câmara Cascudo, que é assim uma referência importantíssima na minha vida de pesquisadora. Acredito que todas as pessoas que trabalham com pesquisa em literatura de cordel têm essa referência central, digamos assim. E o Câmara Cascudo, na verdade, eu fui agraciada com essa cadeira e eu sou muito agradecida, Gonçalo, pelo convite de participar desse grupo tão seleto, tão importante, e estar ao lado de vocês nesse trabalho magnífico que vocês fazem. Para mim foi assim muito, muito, muito importante mesmo a dedicação que vocês tiveram no processo de registro da literatura de cordel no patrimônio imaterial nacional. Eu reconheço seu esforço pessoal nesse sentido. E, bom, enfim, eu acho que a gente está num caminho muito, muito interessante. Eu acho que daqui para frente temos que começar a colher os frutos. É claro que esse é um momento bastante difícil, né? Esse momento da pandemia deixou a todos nós assim meio tirou o chão, na verdade, né? Todos nós vínhamos desenvolvendo algum tipo de trabalho, exatamente. E esses trabalhos foram de certa forma interrompidos com a pandemia, né? Eu mesma venho, como você sabe, né? Eu venho desenvolvendo as exposições na França de literatura de cordel e xilogravura brasileira. E essa quarta exposição que eu estou realizando agora, na cidade de Poitiers, ela foi bastante prejudicada, porque a Mediateca precisou fechar algumas vezes, mas, enfim, como é uma literatura e uma gravura popular muito, 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 assim, diferente do ponto de vista do que se produz na Europa, teve um público espetacular, mesmo com esse momento de crise que a gente está vivendo. Então, isso eu queria deixar registrado aqui, que muitas vezes os brasileiros não dão valor à nossa literatura de cordel, à nossa xilogravura, mas no exterior é uma arte que chama demais atenção. Então, eu fico muito satisfeita com isso, fico muito satisfeita de colaborar com os poetas e os xilogravadores e colaborar também para a divulgação dessa nossa cultura tão importante no exterior. Então, assim... Curiosamente... Pode falar, Gonçalo. Não, pode completar a sua linha de raciocínio, pode... Não, já tinha completado, na verdade. Eu estava dizendo que no momento... só lembrando para as pessoas mais descrentes que a literatura de cordel, apesar do seu esforço empreendido pelos seus produtores e divulgadores, tem alcançado um prêmio, e às vezes até surpreendentes, como foi o caso do Patativa do Assaré, com o título de Dr. Doris Causa, de Sorbonne. É uma coisa de admirar. Aliás, aqui acontecem alguns exageros. Eu acho esse um momento de extrema bondade da universidade, mas até aqui ali um certo exagero, porque Patativa não sabe, só tinha o curso primário, nem completo, não tinha escolaridade formal, não tinha nada, e eu acho que foi baseado mais nisso e da enorme popularidade que ele adquiriu pelo mundo com a sua simplicidade. Na verdade, o Patativa era um chorão, era um poeta chorão, era um poeta que, quando ouvia falar da presença de um jornalista ou de um pesquisador, imediatamente mudava o tom da fala, botava o chapéu casco de peba no joelho e ficava se preparando para dizer: eu comprei a primeira viola, tive que vender uma cabra para comprar. Eu não sei se essas coisas agradam tanto, que ele acabou sendo um poeta muito querido, e acrescente-se a isso a beleza, a qualidade da produção
de Patativa. Patativa tinha uma produção muito boa, principalmente quando escreveu na chamada linguagem padrão. Ele escreveu 16 cordéis, normalmente romanceados, na linguagem padrão, entre eles o Cachorro Jupi, que aparece aí na coleção Ciência, na coleção 100 Cordéis Históricos. É uma produção maravilhosa. Agora, eu não sei o que aconteceu com ele, de se inclinar para a chamada linguagem matuta, e o povo gostou, e aí resultou nisso, numa das maiores vozes e mais importantes da literatura brasileira no mundo. Ficou muito querido. Acontecem essas coisas. O Gonçalo, quem é o Gonçalo para ser reconhecido, para ganhar a medalha Rui Barbosa, como aconteceu recentemente? Eu nunca tinha esbugalhado tantos olhos como quando recebi aqui a carta me mandando eu me apresentar para receber a medalha Rui Barbosa. Eu perguntei até para a Madrinha Menor o que eu fiz. O que será que significa essa medalha? Quer dizer, são coisas que realmente deixa a gente muito feliz pela situação de compreensão das pessoas que lidam com a literatura de cordel e seus produtores. Eu fiquei muito feliz. E outras situações também em que a literatura de cordel alcançou grande sucesso, né, desde Popílio Diniz, passando por esses meninos todos, até chegar a nós aqui, o Manuel da Almeida Filho, que foi o primeiro poeta a tentar a questão da ortográfica, cuidar da questão ortográfica de cordel. Já o João Martins até tinha apontado com essa possibilidade de cuidar melhor da gramática, respeitar mais a gramática, mas a uniformização ortográfica veio mesmo a partir do Manuel da Almeida Filho, sergipano. Sergipano não, paraibano, mas radicado em Sergipe durante largo período, e que trouxe muito benefício para a literatura de cordel com seus romances coloridos. Mas é isso aí, pesquisadora Silvia Nemer, as minhas considerações preliminares para lhe mostrar o agradecimento que o presidente da VLC tem pelas atitudes que tomam, benéficas, reconhecendo a literatura de cordel. Mas diga mais alguma coisa, as suas viagens, exposições alcançaram muito sucesso ultimamente, a pandemia europeia também foi muito nociva para essas coisas. Sim, é como eu falei anteriormente, né? A exposição ela ficou com horário, ela ficou um período fechada, que foi entre início de novembro e meados de dezembro, depois reabriu, mas com horário restrito. E agora no final mas na verdade assim, mesmo com horário restrito, o público era tão grande que eles resolveram ampliar o período da exposição. Então, assim, isso é uma demonstração, né, do real valor que eles deram a essa exposição. Eu estou tendo um retorno direto do público, estou tendo, assim, recebo toda hora e-mails de pessoas que viram a exposição e se encantaram. Então, Gonçalo, eu acho isso, instituições de porte, como a Sorbonne, como esses museus onde eu estou expondo lá na França, como a Casa Rui Barbosa, essas instituições, elas não fazem bondade, elas reconhecem um trabalho de valor. Então, assim, da mesma forma que foi reconhecido o valor do Patativa, que, apesar de ser um poeta que não tem uma alfabetização, não tem uma educação formal, ele tem uma obra extraordinária. Então, é justamente isso que talvez seja o grande valor do Patativa. E com você, a situação já é totalmente diferente. Você tem uma cultura e uma educação formal, você tem universidade, você está num outro patamar de educação e tem uma produção fantástica e uma atuação no meio do cordel que é de extremo valor para que essa literatura ela se mantenha no tempo. Na verdade, eu acho que o seu trabalho ele é fundamental nesse sentido de pensar a literatura de cordel
como uma memória a ser preservada. E eu participo das reuniões, eu vejo quanto você luta para que a literatura de cordel ela não se descaracterize. Eu acho que isso é importante, porque escrever versos, as pessoas escrevem, até eu escrevo versos. Agora, escrever versos de literatura de cordel é outra coisa, tem uma especificidade. Então, assim, a Casa Rui tem um grande reconhecimento pelo seu trabalho, tanto é que você é convidado para todos os seminários, todos os eventos que acontecem na Casa Rui relacionados à literatura de cordel, você é convidado para dar palestra. Então, assim, esse reconhecimento é que fez com que você fosse homenageado com essa medalha, que eu sei o impacto que isso causa, porque eu também recebi essa medalha, eu recebi em 2019, e eu fiquei extremamente feliz. Agora, o meu trabalho na literatura de cordel é totalmente diferente do seu. Você é um poeta, você é um artista. Eu sou uma pesquisadora. Assim, a minha atuação no cordel é no sentido de tentar, o máximo que eu posso, dentro do meu trabalho, trabalhar em cima da salvaguarda dessa memória. É verdade, então, é verdade. Uma das minhas... inclusive, foi por isso que eu recebi a medalha, porque eu consegui a digitalização do restante do acervo de cordel da Casa Rui, que estava... tinha sido um processo que tinha começado em 2005, depois continuou em 2008, e depois ficou interrompido, porque eles não tinham liberação de verba por parte do Ministério da Cultura. E eu, com uma conversa com o ministro da Cultura, na época, o Sérgio Saleitão, eu consegui a liberação desses recursos, e o acervo agora está completamente digitalizado. E agora o próximo passo é a gente conseguir fazer com que esse acervo que foi digitalizado seja disponibilizado ao público. Então, é verdade, isso é muito importante. É um lance, é um momento importantíssimo. Então, assim, eu fico também bastante satisfeita com essa performance da Casa Rui, no sentido da salvaguarda do cordel, porque o acervo da Casa Rui tem um diferencial. É um acervo que guarda, é o maior acervo de literatura de cordel com representatividade dos poetas do Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos um acervo do IEB, que é fenomenal, nós temos acervos no Nordeste, vários, mas o acervo da Casa Rui é o acervo que tem esse material gigantesco de uma produção no Rio de Janeiro, numa época em que essa produção foi muito expressiva, que foi entre os anos 60 e 80. E aqui eu tenho que deixar bem claro que essa dinâmica desse acervo deve muito ao trabalho do Sebastião Nunes Batista, que foi quem fez essa ponte entre os poetas e a Casa de Rui Barbosa. Então, é um acervo diferenciado nesse sentido. E se a gente for observar o cordel produzido no Rio de Janeiro, ele tem características diferentes do cordel produzido em outros estados. É verdade. Também é verdade. Exatamente. É um cordel que o cordel, principalmente nesse período, anos 60, 70 e 80, tem muitas assim, reflexões em versos, obviamente, sobre o processo de imigração, sobre a chegada do imigrante no Rio de Janeiro, o choque cultural que é desse nordestino que chega numa cidade como o Rio de Janeiro e vê comportamentos diferentes, hábitos diferentes, mulher de biquíni, você pega a produção do Azulão, é incrível, é um trabalho quase que antropológico aquele. Então, assim, eu acho que nós temos uma fontes riquíssimas para trabalhar com a antropologia, com a história, com a literatura, e vocês aí na BLC estão fazendo um trabalho magnífico no sentido de preservar uma coleção de folhetos
que, inclusive, nós nem podemos dizer que tem em abundância em outros acervos, porque a ABLC é um acervo dinâmico. Todo dia está entrando coisa, todo dia está entrando folhetos. Os poetas todos mandam a produção para a ABLC. Não ocorre com outros acervos. Então, é uma instituição importantíssima. Eu admiro demais o trabalho que vocês fazem e estou sempre pronta a colaborar na medida do que eu puder, porque é aquilo que eu te digo, né? Eu sou pesquisadora, eu não sou artista. Então, dentro da minha área de atuação, eu estou à disposição da ABLC. Então, minha querida pesquisadora, pelas ondas do nosso querido Zoom, ondas eletromagnéticas do nosso querido Zoom, aí está o microfone para as suas considerações finais e despedida do imenso público do Gonçalo Convida. Bom, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu agradeço muitíssimo o convite, me sinto extremamente honrada, mando um grande beijo para a Mena, estou com saudades das nossas plenárias presenciais e agradeço também ao Ricardo Evandro por estar organizando e viabilizando esse programa que eu acho que realmente vai ser muito, muito importante. Já está sendo, mas no futuro, como registro, e eu sou a pessoa da memória, do registro da memória, eu acho que no futuro esse programa vai ter um grande número de acessos. Mas é isso, Gonçalo. Olha, fiquem bem, fiquem com Deus, e que a gente consiga, o mais breve possível, se reencontrar naquelas plenárias que são momentos muito, muito especiais. Um beijo para você. Muito obrigado, beijo para o público que está nos assistindo também. Obrigado, querida. E assim, senhoras e senhores, a madrinha está mandando um beijo para você, um grande beijo para você. E assim, senhoras e senhores, chegamos ao fim do Gonçalo Convida, esperando na próxima oportunidade ter uma entrevista tão rica quanto essa que tivemos com a nossa querida pesquisadora Silvia Nemer. Muito obrigado e até a próxima.